Começa agora o nosso programa Sete Saúdes. E hoje falaremos sobre a saúde emocional e espiritual. Cada um tem sua própria crença. Seja qual for, é importante manter-se conectado. Se não tiver religião, descobrir outras formas que aproximem do sagrado em si mesmo. Colocar o foco na essência e sentir o poder de ser pleno e feliz. Nosso convidado de hoje é Jorge Carlos Jukowski, premiado 4 vezes como melhor auditor de dianética do mundo em 2008, 2009, 2011 e 2012. Olá, Jorge, tudo bem? Olá, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E vamos falar sobre dianética. Dianética é uma aventura, é uma exploração da terra incógnita, a mente humana. Esse reino vasto e até agora desconhecido, situado 1 centímetro atrás de nossa fonte. Jorge, qual o significado desse contexto? Que realmente esse trecho maravilhoso está neste livro aqui, que depois Sim. a gente vai falar também. Sim. Dianética é uma ciência, né? Uma ciência que explica como a mente funciona. E a aplicação desta ciência, como terapia, resolve todo e qualquer problema relacionado com distúrbios atribuídos à mente. Isto inclui doenças psicossomáticas, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno dos mais variados tipos, incluindo estresses, angústias, ansiedades, dificuldade de dormir, dores pelo corpo, N coisas. E uma das coisas que é válida nesta ciência, que explica como a mente funciona, é que mais de 70% das doenças conhecidas são causadas pela mente. Sabia disso? Não É verdade, mesmo. é verdade. E nós vamos explicar hoje nesse programa como é que isso funciona. A verdade é que a nossa mente é apenas um mecanismo que registra como quadros de imagem mental tudo o que nós experienciamos, isso é, tudo o que nós percebemos do mundo físico todo o tempo. E essas imagens estão aí para serem percebidas e serem lembradas sempre que a gente quiser, certo? Pense num gato. Você vai lembrar de um gato que viu em algum momento da sua vida, certo? Sim. Isso se aplica a tudo o resto. Você tem um problema, projeta um cenário futuro como gostaria de ter a solução desse problema, pensa na sua experiência passada e tenta tomar a melhor decisão. Por que é que não consegue? Por que é que nem sempre acerta? Por que é que comete erros? Por que é que se sente mal? Por que é que trata os outros, principalmente pessoas que ama, de forma que depois se arrepende? Por que é que acontecem tantas dificuldades e tantos problemas nos relacionamentos entre as pessoas, né? Isto vem de uma outra parte da mente que até 1950 não se sabia que existia. Quando saiu este livro, Dianética, o Poder da Mente sobre o Corpo, né? Desenvolvido pelo filósofo americano L. Ron Hubbard, que explicou como isso é. E a mente reativa, essa parte estímulo-resposta, funciona de uma forma diferente, porque com a mente analítica nós podemos olhar para o ambiente e decidir por nós mesmos se o ambiente é perigoso, se não é. Podemos perceber e decidir, certo? Uhum. A mente reativa faz diferente. Ela é inconsciente, você não a percebe, mas ela está aí o tempo todo. E ela tem um único propósito: guardar apenas momentos de dor e inconsciência, e depois vai usar esses momentos de dor e inconsciência para controlar a pessoa de alguma forma. E até a gente estava conversando que a sua história com a dianética é muito interessante, como você chegou a ela, né? Sim. Conta um pouquinho pra gente. Então, em 1995 eu estava em São Paulo, fui treinar Aikido, e nesse dojo, que é um espaço onde se treina essa arte marcial japonesa, um sensei que se chamava Makoto Arai, né? Ele tinha um radinho de pilha, pequenininho assim, que ele deixava numa prateleira, ligado na Rádio Mundial enquanto a gente estava fazendo os aquecimentos antes do treino. E ele ligava na Rádio Mundial. Eu não sabia que existia Rádio Mundial até então. Todos os treinos havia um comunicador diferente falando sobre alguma técnica diferente de melhoramento pessoal, e isso introduziu a mim a esse mundo de terapias, de conhecimentos, de
coisas sobre a mente, sobre a pessoa, sobre o ser espiritual, sobre um monte de coisa, e até então isso não era real para mim. E despertou um mundo que, a mim, se tornou muito interessante. E eu comecei a participar de cursos, palestras, workshops de comunicadores da Rádio Mundial, e foi aí que tudo começou. Até que em 2003 eu encontrei Dianética. E aí, no momento que eu li esse livro aqui, fez algo assim como, uau! O que é isso? Se isso aqui funcionar como está escrito aqui, é isso que eu quero fazer da minha vida. Foi uma decisão muito clara, tomada naquele momento. Então e você realmente achou o que você estava buscando? Até então, havia uma sensação em mim, sabe? Uma sensação que eu não sabia traduzir em palavras. Depois que eu li o livro de Dianética e comecei a trabalhar como auditor de Dianética, que é o nome que se dá a quem aplica essa terapia, foi quando eu consegui traduzir esse sentimento em palavras, que é fazer da vida algo pelo qual valha a pena viver. E hoje eu faço isso com o máximo de satisfação, porque eu ajudo muitas pessoas realmente a resolver coisas que de outra forma não é possível, simplesmente pelo fato de que não existe um conhecimento adequado para isto, né? O produto final da Dianética é o estado de clear. Isso consiste numa coisa bem simples: esgotar todas as cargas de dor emocional e dor física da mente de uma pessoa. Imagina como seria a sua vida, por exemplo, se você pudesse retirar, só ficaria com a experiência, obviamente, se ia se lembrar sempre que coisas ruins aconteceram, mas nunca mais aquilo seria uma coisa do tipo assim, nossa, não quero nem lembrar que isso aconteceu, ou então medo de alguma coisa que aparentemente não sabe de onde vem, etc, etc. Imagine se não tivesse nenhuma destas coisas, se não tivesse nenhuma ansiedade, nenhum medo mais, nenhuma propensão a cometer um erro assim, pode cometer erro de avaliação, mas nenhuma propensão a cometer um erro de avaliação específico. Você seria muito feliz, seria muito saudável e estaria muito propenso a ajudar aos outros. E sua vida seria muito boa. Esse é o estado de clear. E é isso que a gente vai falar depois do intervalo. Sim. Como a Dianética pode ajudar as pessoas. É uma coisa com prazer. muito interessante, porque acredito que na sua vida teve efeito. Sua vida profissional é um efeito em cadeia, né? Sem dúvida. Pessoal, profissional e também agora ajudando as pessoas também. Sem dúvida. Então a gente volta já. Jorge, como a Dianética pode ajudar as pessoas? É um trabalho tão bonito, né? Ajudar as pessoas. Sim. Primeira coisa é o conhecimento. Se uma pessoa soubesse o conteúdo desse livro e pudesse saber que ela é um ser espiritual, que por sua vez tem um corpo físico e que tem uma mente, e que a mente tem mecanismos específicos, como a mente analítica, usamos para pensar. E a mente reativa é um sistema de onde vêm todos os nossos pensamentos negativos, todos os impulsos destrutivos, todas as coisas ruins que nós pensamos, vêm da mente reativa. Esta mente reativa é um lugar onde todas as dores emocionais e físicas são armazenadas. E esse sistema nos obriga, de certa maneira, quanto menos conhecimento a gente tenha, pior é, né? Nos obriga a fazer com os outros o mesmo que nos fizeram. Então a pessoa inconscientemente vai pegar o que lhe fizeram e fazer o mesmo com os outros e depois vai tratar a si como tratou os outros. Nossa. É louco completamente. Dá um exemplo para a gente entender melhor. Um exemplo bem simples. Uma pessoa, por exemplo, foi muito maltratada pela mãe. Na infância. Na infância, Ela tende a fazer o mesmo com o filho dela. Porque normalmente as pessoas só falam, né, muitas, eu não vou fazer com meu filho o que minha mãe fez comigo. Sim. Um exemplo simples, chegar tarde em casa, não podia chegar depois das 10 da noite. Sim. Não, eu vou deixar meu filho ser livre, entre aspas. Sim. Mas quando chega a situação, fala a mesma coisa, 10 horas em casa. Exatamente. A tendência é fazer o mesmo, porque repete. Se fizer o contrário, a tendência é que faça demais, como por exemplo ser muito permissivo
e não colocar regras ou limites, o que vai ser tão prejudicial quanto colocar excesso de limites, né? Então a pessoa tem que saber que tudo aquilo que é demasiado, que é prejudicial, que a pessoa não gostaria que fizessem a si. Um parâmetro pode ser esse. Quando você faz algo a outros que não gostaria que fizessem a si, de alguma forma isso está vindo desse mecanismo que chama mente reativa, certo? Sim. É assim que essa coisa funciona. E como é que isso é instalado? De uma forma bem simples. Imagina que você está andando numa calçada, como você está agora, tranquilamente. Numa boa, pode pensar em 4, 5 coisas ao mesmo tempo. De repente pisa em falso e torce o pé. Que tragédia. Exatamente. Eu, por exemplo, eu danço, seria o fim. Exatamente. Como esse é o fim da eu ia picada. pensar assim, como eu vou fazer minha aula sábado? Pronto, aí está. Um grande problema se instala e a sua capacidade de estar consciente de tudo que estava à sua volta desaparece. Então o ambiente, carros passando, pessoas, temperatura, tudo o resto, passa a ser um conteúdo associado à dor, porque você não está mais consciente daquilo. Bom, mesmo que isso dure 1 minuto, daqui a pouco você se recompõe, passa, acaba a história, né? Só que o conteúdo fica lá. No futuro, quando você estiver num ambiente que se parece com aquele onde torceu o pé, essa carga liga-se. Você vai começar a se sentir mal e nunca vai saber de onde veio. É bem simples assim. Só que onde isso fica pior? Quando entra a linguagem, quando pessoas falam coisas ao alcance do ouvido de uma pessoa inconsciente. Então, um exemplo. A pessoa é atropelada, está caída no chão toda machucada. Alguém mal intencionado passa por lá e fala, isso daí não presta para mais nada. Essa frase entra na mente reativa do indivíduo, fica lá, ele não sabe que está aí. E a pessoa é levada para o hospital, melhora, volta para a vida normal e a vida segue. Um dia ele estará num ambiente que se parece com aquele onde estava caído no chão. Temperatura parecida, pessoas, vozes, sons, cheiro de algo e tudo aquilo liga-se. E essa pessoa vai começar a dramatizar, não prestar para nada, como em obediência literal àquela frase dita, como se tivesse hipnotizado. É bem isso, sabe? Exatamente assim. E essa frase, não prestar para nada, vai ser dramatizada e é como se a pessoa estivesse sob o controle de um hipnólogo, por exemplo, né? Do hipnotizador. E ela vai começar a acusar outros de não prestarem para nada e ela própria vai fazer coisas que uma pessoa que não presta para nada faria. Então, traduzindo em miúdos essa história, esse sistema chamado mente reativa nos obriga a pegar o que nos fizeram e fazer o mesmo com os outros. E depois a pessoa trata a si como tratou os outros. Quando você olha para a sociedade em geral e para os problemas que as pessoas causam umas às outras e tudo, você está vendo só variáveis dessa equação. Sim. As pessoas estão fazendo aos outros o mesmo que lhe fizeram. E o pior, não sabem disso. E aí vem a Dianética para ajudar. Aí estamos nós, com essa ciência, e somos como que os únicos no caminho disso. Podemos parar essa dramatização. A terapia de Dianética é uma coisa muito simples, consiste em esgotar a dor. E ela é feita de uma forma assim tão simples quanto. A pessoa está sentada na minha frente e eu vou dizer à pessoa, retorne ao incidente específico e reconte como foi. Faço com que a pessoa reconte aquele incidente tantas vezes até que aquilo se torne engraçado ou que a pessoa tenha uma sensação de alívio. Quando isso ocorre, essa carga desse assunto se vai para sempre, nunca mais isso incomoda, e a pessoa está livre dessa dramatização. Na outra sessão, pegamos outro incidente e fazemos o mesmo até que a pessoa se livre dos principais acontecimentos traumáticos assim que a pressionam, que lhe causam algum desconforto específico. E é sobre isso que a gente vai falar nos próximos programas. Então, não perca os próximos programas. Muito obrigada pela sua presença e até o próximo programa. De nada, é um prazer.